eu tô aqui bem calma, bem tranquila para falar com você sobre ansiedade. Então, vou tentar manter uma frequência tranquila, né? Até para quem é ansioso aí do outro lado, né? Conseguir ficar na aula, aprender tudo e interagir. Só que eu acho que quem é ansioso não suporta a gente tranquila, né? É verdade ou não é? Quem é ansioso quer que seja tudo rápido, que aconteça tudo, né, numa frequência muito acelerada. E eu tô tentando justamente desacelerar para a gente aproveitar bem a nossa aula de hoje. A gente vai falar de um assunto muito sério chamado ansiedade, do qual o Brasil é o campeão mundial, ou seja, o Brasil é o país que tem mais gente ansiosa, é o país mais ansioso do mundo. E como a gente está localizado aqui numa região onde tem muito sol, é um país muito solar, né? Essa energia do sol, essa energia ígnea, ela faz com que nós nos tornemos pessoas mais ansiosas. Não dá para falar muito, né, aqui do Rio Grande do Sul, justamente porque nessa época tá fazendo um frio danado e o sol deu tchau, o sol foi tirar férias, ele fez as malas e nos deixou. Então não dá para falar do Brasil como um todo. Mas a grande parte, a grande maioria, né, faz muito calor e as pessoas tendem a ser solares e isso ajuda a gente a ficar mais ansioso, né? E por outros motivos também que a gente vai falar aqui. Sabia que ansiosos não têm unhas? Sabia que as pernas dos ansiosos têm vida própria? Sim, ansiosos não têm unhas porque eles precisam roer, todas elas, né? E acabam ficando sem unha. E a perna do ansioso, você pode ver que tem vida própria. A perna fica ali tremendo. Ele treme, 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 treme aquela perna, para uma, começa a outra. E às vezes as duas juntas, né? Então, a gente identifica uma pessoa ansiosa pela reatividade dela e muitas vezes por leitura corporal. Você consegue perceber olhando as unhas, olhando as pernas e olhando a postura que a pessoa tem também. Porque ela não tem paciência, por exemplo, o ansioso ele faz uma pergunta, ele não tem paciência para esperar você responder ou pensar, ele já está fazendo outra pergunta. Onde que tu foi? Aí quando tu vai responder, o que tu estava fazendo? Aí quando tu vai responder, ele já faz uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Então, a pessoa que é muito reativa aos estímulos, que acontece uma coisa, ela nem pensa, ela já reage, né? Normalmente ela sofre de ansiedade. E eu tô falando aqui de uma maneira engraçadinha, falando das unhas, falando das pernas, falando do comportamento, mas o buraco é mais embaixo, né, gente? A ansiedade, ela virou uma doença catalogada, né, pela medicina e muitas pessoas sofrem de transtornos de ansiedade ao ponto de terem sintomas físicos e a angústia ser tanta que a pessoa às vezes precisa até de medicação, né? Eu não recomendo em caso nenhum, acho que a ansiedade não se resolve com medicação, mas tem pessoas que precisam se tratar porque chega num nível muito angustiante, né? Que a pessoa não consegue mais nem conviver socialmente. Então, o Brasil, às vezes o Brasil ganha uns prêmios estranhos, né? Tipo, país mais ansioso do mundo. Isso não é bom para ninguém. Talvez eu veja a ansiedade quando ela tá num nível que não é patológico, ou seja, que não é doença, talvez até a ansiedade ela seja melhor que a depressão, porque todos os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, eles têm níveis dentro, né, de uma régua, dentro de uma escala. O que é pior, mais negativo, e aí vai diminuindo, diminuindo até que se chega numa zona neutra. Então, para tratar, é melhor tratar uma pessoa ansiosa do que tratar uma pessoa deprimida. Na minha opinião, de terapeuta holística que atuou 10 anos em consultório. Porque a pessoa ansiosa, ela só precisa acalmar um pouco. E o deprimido, dependendo do estágio que ele está, é muito difícil fazer com que ele encontre motivação, com que ele encontre motivos para viver, para ser feliz, com que ele desperte para a vida. Então, o ansioso, ele precisa de freio. E frear é mais fácil que motivar. Tá? Não tem melhor nem pior, mas eu tô dizendo que é mais fácil você frear alguém e dizer, peraí, fulano, calma um pouquinho, do que tirar alguém lá do fundo do poço, né? Porque o deprimido, às vezes, ele é muito convicto. Então,
Então, a pessoa com depressão, a sociedade já montou um pacote para ela. E já montou um rótulo e uma casinha para ela ficar. E para ela se acomodar lá. Então, mas depressão é uma doença? Sim, gente, eu sei que é uma doença. Eu sei que é muito sério. Mas o meu ponto de vista é diferente, entende? Se eu tivesse um ponto de vista igual a todo mundo, vocês não precisavam nem assistir. Então, eu tô aqui justamente para trazer um novo olhar. E eu atendi muita gente deprimida e muita gente ansiosa. Então, a pessoa deprimida, ela é convicta porque já tem uma embalagem, já tem um pacote que a sociedade montou. E ela já vem com discursos muito prontos e com falas muito parecidas. Eu sou deprimido porque o meu cérebro tem um problema e ele não produz serotonina. Eu sou deprimido porque tem uma falha na química do meu cérebro e tal. Eu sou deprimido porque... Então, transferir a responsabilidade. Não, você é deprimido porque o seu campo de energia está debilitado e um campo de energia debilitado é porta de entrada para problemas. E esses problemas emocionais que você tem é que fazem com que o seu corpo tenha uma falha na química do cérebro. Então, o problema é antes. Por isso que eu falo que o buraco é mais embaixo. Porque vem antes. Então, essa justificativa física de ter uma falha na química do cérebro é o que vendem por aí e é o que faz com que as indústrias farmacêuticas encham os bolsos, certo? Você é um coitado que tem um problema aí nos parafusinhos do seu cérebro, que não produz direito à substância que você precisa, e aí você é um deprimido. Não, mas por que tem esse problema na química do cérebro? Por que eu não estou produzindo a substância? E aí vem as emoções. E antes das emoções ainda vem o campo de energia. Então é aí que a gente atua. É para isso que a Luz da Serra existe. É para isso que a gente está há 2 décadas, né, fazendo o trabalho que a gente faz. Para que você consiga ter um sistema de prevenção tal que nem o seu campo de energia é afetado. Com isso, as emoções não são afetadas. Com isso, não desencadeia nem depressão, nem ansiedade e nem outros tipos de doenças. Se você tratar a causa, se você tratar a raiz do problema, esse problema não vai se apresentar na sua vida. E com a ansiedade é a mesma coisa. Então, antes da ansiedade, tem um padrão comportamental, tem um ambiente onde você está inserido, tem uma história de vida e tem pensamentos, emoções, sentimentos que você pode mudar. E se você decidir tomar as rédeas e mudar, você vai transformar a sua vida e a ansiedade vai embora.